Shalom, shalom. Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal The Blessing Channel, o canal da bênção. Amém, queridos? Amém? Irmãos, mais uma vez estamos aqui para compartilhar com a igreja uma palavra do coração de Deus para edificar as nossas vidas. Amém? E sem perder tempo, vamos diretamente para a palavra, que eu quero fazer algumas considerações. Você já pegue a sua Bíblia e abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, o versículo é o 46 ao 48. Vamos ler a princípio esses versículos do Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo 46. É uma passagem muito linda, uma passagem muito conhecida nossa, uma passagem muito rica em detalhes, em revelação de Deus para edificar a sua igreja. Vamos ler então? Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jesus, preste atenção. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Amém, queridos? Em nome de Jesus, a nossa oração é para que o Espírito Santo de Deus traga o entendimento, traga o discernimento, traga a revelação dessa palavra ao nosso coração, para que possamos ser envolvidos por esta palavra, por este Espírito que habita na palavra, que é santo e torna a palavra viva e eficaz e venha trazer vida à nossa vida, venha nos despertar para esses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E agora vamos fazer, querido, algumas considerações com relação a essa palavra. Então, eu queria dar um tema para nos dar um norte, para nos dar um rumo. E eu gosto muito de trabalhar com temas. Então, o tema dessa ministração, dessa palavra, é o seguinte, que ter fé é diferente de acreditar. Vou repetir. Ter fé é diferente de acreditar. E então você pode agora estar fazendo alguns questionamentos. Pastor, que negócio é esse que fé é diferente de acreditar? Veja bem, vou lhe dar um exemplo. Domingo estivemos aqui na igreja cultuando a Deus, estivemos reunidos e eu ministrei essa palavra. E hoje estou compartilhando porque algumas pessoas não podem vir. E tem outras pessoas também que estão assistindo ao nosso canal de outros lugares, lá de Belém do Pará, tem a minha família, tem alguns irmãos, enfim, tem alguns lugares que estão recebendo também essa palavra. Então, eu falei sobre isso, que ter fé é diferente de simplesmente acreditar. E eu citei o exemplo que poderíamos chegar aqui no prédio da igreja e encontrar ele todo escuro e alguém falar assim: eu vou ligar esse interruptor. Você acredita que a luz vai acender? Ora, é simples, isso aí não precisa ter fé. Se tem energia no prédio, se tem um interruptor e eu aciono aquele interruptor e com certeza a luz vai acender, não é mesmo? Outro exemplo, depois você vai entender o que eu estou querendo dizer. Outro exemplo, nós fomos ensinados no tempo de escola, nossa educação primária, nos livros de história, de geografia, que o homem ele foi à lua. Então não é preciso ter fé. Por quê? Porque os livros de história, de geografia, nos dizem que o homem pisou na lua. Nós também vimos através dos noticiários, da televisão, quando ainda era em preto e branco.
para os mais antigos, assim, né, como eu e você, talvez que esteja assistindo, nós lembramos disso. Então, são fatos do dia a dia que não precisam ter fé. É só acreditar. Agora, por exemplo, o que é ter fé? Ter fé, queridos, é quando a gente passa a acreditar não numa lógica, não numa razão. A fé, ela transcende o conhecimento, transcende a lógica, transcende a razão. Por exemplo, quando eu leio no livro do profeta Jonas que ele foi engolido por um grande peixe e passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, depois foi colocado, expelido numa praia. Se eu simplesmente quiser acreditar, eu vou ter conflitos. Mas daí, quando eu tenho fé, eu posso crer. Eu posso crer nessas coisas. A fé é diferente do acreditar. O acreditar é para as coisas simples, para as coisas naturais, para as coisas do dia a dia. Mas o ter fé é crer no invisível, é crer além da razão, além da lógica, além do sobrenatural. Por exemplo, quando a gente lê a Bíblia e vê que os profetas, Jesus, que os grandes homens de Deus, apóstolos, oraram e pessoas ressuscitaram. Jesus orava e expelia demônio das pessoas. Jesus orava pelos cegos e eles passavam a enxergar. Jesus orava pelos enfermos e eles eram curados. Homens de Deus da antiguidade, do Antigo Testamento, oraram para que a sombra do sol ela parasse e ainda assim retrocedesse alguns graus no relógio de Acás, que era um relógio padrão para medir os dias daquela época. Então veja que fé é diferente de simplesmente acreditar. Então, veja bem, eu vou ler algumas coisas aqui também para nós darmos continuidade. Então, lembre-se que a minha fé, queridos, ela precisa ter fundamentos. Ela precisa gerar fundamentos. E que são fundamentos? Fundamentos são bases, são alicerces, são estruturas, princípios espirituais. Então, vou repetir. A minha fé precisa gerar fundamentos espirituais, bases, alicerces, estruturas, princípios que vão fundamentar, que vão dar um suporte, que vão trazer uma estrutura a ela, a minha fé. Enquanto que acreditar não é necessário. Veja bem, se você perguntar para qualquer pessoa que não seja ateu, se elas acreditam em Deus, elas vão dizer o quê? Sim, que acreditam. Se você perguntar, por exemplo, para um feiticeiro ou para um bruxo, se ele acredita em Deus, ele vai dizer sim, ele acredita. Você sabe por quê? As obras que eles fazem é justamente para contrapor, para contradizer as obras de Deus. Ou seja, as obras das trevas se opõem às obras da luz. Você está entendendo? Então é assim que se dá esse processo. E nós, como cristãos, todos os dias, principalmente esses dias que nós estamos vivendo, todo esse processo que se estabeleceu nas nações, onde estamos sofrendo, a nossa fé, ela tem sido provada. A nossa fé, ela tem sido colocada à prova. A nossa fé, ela tem sido desafiada todos os dias. Nós, como cristãos, temos sido desafiados todos os dias com relação à nossa fé, aquilo que nós cremos. E para nós entendermos isso, nós precisamos voltar à palavra de Deus e ler alguns versículos desse texto que nós estamos tendo como base. Aí você vai poder entender melhor o que eu estou querendo dizer, que ter fé é diferente de simplesmente acreditar nas coisas. Então, olha só,
Quais os fundamentos, então? Quais os princípios? Quais os valores, as estruturas espirituais que eu preciso ter para que a minha fé ela esteja alicerçada, apoiada em alguma coisa? Veja bem, no texto que nós lemos, o versículo 47, veja bem, o versículo 47, ele fala assim, vamos falar sobre os fundamentos da nossa fé agora. Primeira coisa que eu quero falar, versículo 47 do livro de Lucas, capítulo 6, diz assim, todo aquele que vem a mim. Então Jesus está perguntando, está falando, todo aquele que vem a mim. Então, o primeiro fundamento, a primeira base, a primeira estrutura, quando Jesus fala, todo aquele que vem a mim, qual é? É a atitude. Então, o primeiro fundamento, o primeiro alicerce, o primeiro princípio da minha vida para embasar minha fé é eu ter atitude, é eu sair da zona de conforto, sair do meu comodismo, sair do meu marasmo, de tudo aquilo que tem me aprisionado e ir caminhar até Jesus. Olha que coisa interessante, querido. Então, o primeiro fundamento é a atitude. Jesus, ele diz, olha, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, a atitude é o primeiro fundamento que eu preciso para consolidar as bases, as estruturas, os princípios espirituais da minha fé. Porque se eu não tiver atitude, eu não vou sair do nível do simplesmente acreditar. Você está vendo como já vai fazendo diferença? Acreditar, eu posso acreditar sem ter nenhuma atitude. Eu posso acreditar sem fazer nada, sem esforço algum. Mas para mim ter fé, eu preciso ter uma atitude. E que atitude é essa? Ir até Jesus, caminhar até Jesus, me achegar até o Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Então ele faz um convite. E esse convite é para nós alicerçarmos a nossa fé. A segunda coisa está ali também no versículo 47. Olha só. Então, ele diz, todo aquele que vem a mim, atitude, e ouve as minhas palavras. Que atitude é essa, então, de ouvir a palavra? É o segundo fundamento da minha fé. Ouvir as palavras do Senhor é se posicionar como cristão. Amém? Irmãos, e nesses dias, para que eu possa me posicionar, eu tenho que ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho que ter um alicerce. Eu tenho que ter uma base. Eu tenho que me achegar a Cristo. Eu tenho que ter essa atitude. E essa atitude de me achegar a Cristo como primeiro fundamento vai me levar ao segundo fundamento, que é o posicionamento, que é quando eu ouço as palavras do Senhor. Olha que coisa linda. E é interessante que lá em João, capítulo 6, versículo 68, Jesus dando um discurso um pouco duro, um pouco pesado para alguns discípulos. Eram muitos discípulos. E depois desse discurso, alguns foram embora. E ficou ali um grupo menor, um grupo pequeno de discípulos. Talvez os 12 ficaram ali com ele. E Jesus disse assim, olhou para eles e disse assim, e vocês não vão embora? Não estão escandalizados? Não estão tristes, decepcionados? Por que vocês não vão juntamente com os outros? E Pedro, olhando para Jesus, responde algo, dá uma resposta tremenda para o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Queridos, o meu posicionamento de ouvir a palavra de Deus, de ouvir as Escrituras, o Evangelho, ele vai me levar à vida eterna. Olha que coisa tremenda, queridos. E isso está muito além de eu simplesmente acreditar nas coisas. Nós estamos vivendo numa sociedade que acredita nas coisas,
mas não faz por onde, não pratica, não tem uma atitude de se achegar a Cristo, não se posiciona para ouvir a palavra do Senhor. Principalmente nesses dias, queridos. Principalmente nesses dias. E a terceira coisa que eu quero aprender juntamente com você, também está no versículo de número 47. Então ele diz, olha só, a revelação desse texto toda está só aqui nesse versículo 47. É só essa a revelação? Não. Tem muitas outras revelações, mas eu estou trabalhando só o versículo 47. Então, todo aquele que vem a mim é a minha atitude e ouve as minhas palavras, o meu posicionamento. E o terceiro fundamento está aqui, e as pratica. Olha só, eu tenho uma atitude, eu me achego a Cristo, eu vou até Ele, porque eu estou cansado, sobrecarregado, e eu preciso achar descanso, achar sossego, paz, eu preciso ter vida nesse dia de hoje. Então, eu tenho uma atitude, eu me achego a Cristo. Segundo princípio, eu me posiciono quando eu ouço a palavra do Senhor. Elas vão gerar em mim a vida eterna, através do Espírito Santo. E o terceiro princípio, e as pratica. Então, eu tomei uma atitude, eu me posicionei, agora eu vou praticar as palavras do Senhor. Amém, querido? E em João, lá no capítulo 8, versículo 31, Jesus disse assim, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Olha só, querido. Todo mundo acredita em Jesus, mas nem todos são discípulos de Jesus. O que são discípulos de Jesus são aqueles que permanecem na sua palavra, praticam as suas palavras, guardam as suas palavras, se posicionam ouvindo as suas palavras, tem uma atitude quando ouve a sua voz. Que coisa interessante que um fundamento ele leva a outro fundamento. E Jesus, quando está falando aqui desses dois fundamentos, quando Jesus está dizendo aqui assim, todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, quando eu completo este ciclo, quando a minha fé ela é fundamentada, ela completa um ciclo. Ela completa um processo, desde a minha atitude de me achegar a Cristo, passando pelo processo do meu posicionamento, quando eu ouço as palavras, e elas geram em mim a vida eterna, quando eu as pratico. E quando essas coisas acontecem, eu estou fundamentado na rocha, e tem uma consequência. E quais são as consequências? Porque Jesus está falando aqui, ele está dando uma simbologia, um simbolismo de uma casa. E nós somos essa casa, mas não é uma casa física, uma casa terrena, é uma casa espiritual. Jesus está falando de princípios, de bases, de fundamentos, de alicerces, de estruturas não humanas. Por isso que foge a lógica do acreditar, mas estruturas espirituais que vão nos dar a sustentação para as coisas que estão acontecendo, para as coisas que vão vir. Quando eu tenho essa sustentação, quando esse ciclo, quando esse processo ele se cumpre na minha vida, quando esses fundamentos eles dão alicerce à minha fé, aí sim eu posso dizer que a minha casa espiritual está sendo edificada sobre a rocha. E quais as consequências dessas coisas? Quando eu me achego a Cristo, quando eu vou até Ele, quando eu tenho essa atitude, quando eu ouço as palavras e me posiciono, quando eu as pratico e eu estou tendo a oportunidade de gerar em mim, do Espírito Santo gerar em mim a vida eterna. Então, atitude, posicionamento e prática.
olha só, vai gerar em mim a vida eterna. Então, veja bem, querido, nosso Deus é um Deus que trabalha com princípios. Então, quando eu ouço esse terceiro fundamento, quando eu pratico, é a decisão, é o poder de decisão. Então, primeiro princípio, atitude. Segundo princípio, posicionamento. Terceiro princípio, a decisão. E olha só a consequência desses princípios. Olha o que diz aqui, o versículo de número 48, diz assim, ó: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quem é essa rocha? É Jesus. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Olha que coisa linda, queridos. Olha aonde a minha fé, aonde o processo da minha fé, de ter uma atitude de me achegar a Cristo, de ter um posicionamento, de ouvir as palavras do Senhor e de decidir a praticar tudo o que eu tenho aprendido, eu vou fundamentar a minha casa espiritual, a minha vida, a minha família, o meu ministério, os meus relacionamentos, a minha vida espiritual, o meu casamento. Eu vou poder estruturar, eu vou poder fundamentar, eu vou poder extrair princípios espirituais para esse processo. E as consequências vão ser tremendas. Podem vir as lutas, como nós temos visto, podem vir as dificuldades, podem vir as grandes tribulações, as enchentes, como ele diz, o vendaval, vir as tempestades, mas ela vai dar contra aquela casa, contra a minha casa, contra a sua casa, que está sendo edificada. É um processo contínuo, é um processo diário, é um processo que envolve uma busca, uma rotina, uma disciplina de oração, de ouvir a palavra do Senhor, de praticar a palavra do Senhor, de leitura da palavra do Senhor, de busca do Espírito Santo, de uma intimidade com Deus, uma vida de santidade, abandonar o pecado, abandonar as coisas do mundo, abandonar as práticas mundanas, uma vida contínua de jejum, de aprendizado, de submissão, de interação, de comunhão com Deus, com as coisas do Senhor, com as coisas do Espírito, com a igreja, de congregar, irmãos. Querido, nesses últimos dias, em que a gente tem visto muito, sem dúvida, o agir de Deus através de grandes homens de Deus, de grandes profetas, de grandes apóstolos, pregadores, pastores, mestres, ensinando a palavra de Deus por essas ferramentas virtuais, por esses canais virtuais, por essas plataformas virtuais, tem sido maravilhoso para esse momento. Então são estratégias, são ferramentas que Deus ele disponibiliza para a igreja. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, queridos, quando tudo isso passar, nada substitui o congregar, nada substitui em você ir ao templo, em você buscar a presença de Deus, estar junto com os irmãos, poder abraçar, poder tocar novamente, poder apertar as mãos, poder orar. Nada vai substituir o congregar, queridos. Nada vai substituir essa comunhão, esse abraço, a comunidade do abraço. Nós, do Mar, Ministério Ágape da Restauração, nós somos a comunidade do abraço. Nós temos falado isso. Nada vai substituir o amor ágape. Nada vai substituir o congregar. Nada vai substituir, queridos. Então, fique atento a isso. Que a nossa fé esteja fundamentada na palavra do Senhor. Que esses fundamentos venham alicerçar a nossa fé, para que possamos obter grandes resultados. Amém, queridos? Eu quero, nesse momento, deixar aqui um rema para a minha vida, para a sua vida. Depois eu quero orar com você. O rema é o seguinte: a minha fé necessariamente precisa gerar uma ação no reino espiritual
para se materializar no mundo real. Vou repetir. A minha fé necessariamente precisa gerar uma ação no reino espiritual para se materializar no mundo real. Amém, queridos? Em nome de Jesus, quero orar com você nessa hora e abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, por este encontro, meu Deus, que tivemos aqui, através dessa ferramenta, dessa plataforma digital, Senhor, que Tu tens disponibilizado para todos nós nesses dias, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, mas sabemos que nada vai substituir, Senhor, o congregar, Senhor, o estarmos juntos, o estarmos, Senhor, abraçando, tocando, abençoando um ao outro, meu Deus, na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, enquanto esses dias não chegam, meu Deus, nós, Pai, queremos liberar palavras de bênção, palavras, Senhor, que vão levar, meu Deus, refrigério, que vão levar esperança, que vão alicerçar, meu Deus, a nossa fé, Pai. Que não é simplesmente acreditar nas coisas seculares, mas é o fundamento, Senhor, da nossa fé no Espírito, meu Deus. Quando nós entendemos o processo, Senhor, que esses fundamentos levam, meu Deus, a uma atitude de nos achegarmos humildemente a Cristo, Senhor. Nos leva, Senhor, depois dessa atitude, a ouvirmos a palavra do Senhor e nos posicionar, meu Deus. E a consequência disso é a prática da palavra do Senhor, meu Deus. E isso, meu Deus, é o poder da decisão que está em nossas mãos, de podermos praticar, meu Deus, com liberdade e o agir do Teu Espírito Santo. Senhor, nos ajuda, meu Deus, a todos os dias fundamentar a nossa fé, para que não venhamos a ser enganados, para que não venhamos, meu Deus, a ser confundidos, Senhor, com o simples acreditar. A fé, meu Deus, ela precisa, Senhor, de uma atitude. A fé precisa de um posicionamento. A fé precisa, Senhor, de uma decisão. E nós, Senhor, nos posicionamos quando nos achegamos a Cristo, Senhor. Essa é a nossa atitude. Nos posicionamos quando ouvimos a Sua palavra. E, Senhor, a nossa atitude é de praticar, Senhor. Nos ajude todos os dias, Senhor. Aumente a nossa fé. Jesus, certa vez, falou para os seus discípulos: quando vier o Filho do Homem à terra, encontrará fé no coração dos homens? Pai, que nós estejamos, Pai, em nome de Jesus, sendo alicerçados, sendo, Senhor, Pai, edificados como casa espiritual que somos, Senhor, na fé verdadeira, na fé genuína, na fé contínua, meu Deus, que gera frutos, Senhor, que gera, meu Deus, atitude, que gera posicionamento, que gera, meu Deus, um caráter santo, que gera, meu Deus, um posicionamento de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus. Pai, nesses dias que temos sido afrontados na nossa fé, nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta para que não venhamos, Senhor, a naufragar, para que não venhamos a cair, Senhor, em processo de apostasia, para que não venhamos, Senhor, deixarmos de seguir, Senhor, a Jesus Cristo, Senhor. Tem misericórdia de nós e aumenta a nossa fé. Desperta, meu Deus, essa pessoa. Desperta, Senhor, esta família que está, Senhor, ouvindo esse áudio, que está ouvindo essa mensagem, meu Deus. Aonde chegar esse vídeo, Pai? Em nome de Jesus, abençoa ricamente, meu Deus, essa casa. Abençoa essa família. Abençoa, meu Deus, esse casal. Abençoa esses filhos, Senhor. Abençoa o relacionamento, Pai, dessas pessoas. Abençoa o seu trabalho, o seu ministério, as suas finanças, a sua saúde, Pai. Nós ministramos em nome de Jesus uma palavra de fé. Meu Deus, que venha agora, Pai, confrontar, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, toda mentira, todo engano, todo erro, toda sedução do maligno, meu Deus, que quer, Pai, com que essa pessoa, fazer com que essa pessoa venha desistir dos teus projetos, venha naufragar na sua fé. Em nome de Jesus, nós ministramos uma palavra de fé, para que você seja fortalecido e venha prosperar e crescer na graça, no conhecimento e no temor do Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, o seu shalom. Em nome de Jesus. Amém,
Amém. Amém. Shalom, shalom, queridos. Um beijo no coração no ciclo da expansão.